Sejam bem-vindos, bem-vindas a esse vídeo de divulgação do curso de extensão de Esperanto do Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo. Vocês podem estar se perguntando assim, como assim professor de Química dá o curso de Esperanto, né? Não tem nada a ver com Química. Então eu espero que nessa apresentação fique claro por que o Esperanto é interessante a gente estudar, aprender e, no meu caso, ensinar. Como o Esperanto surgiu, né? Então, a gente está vendo ali o mapa da Polônia. Aí tem essa cidadezinha aqui, que é Białystok, com aquele pontinho vermelho, né? Então, no século, lá por exemplo, de 1800 e pouco, no século XIX, nessa cidade tinham muitas etnias diferentes, né? Poloneses, alemães, russos, judeus, e cada um falava a sua própria língua, ninguém se entendia, era uma confusão muito grande, era uma rivalidade muito grande entre eles. Neste caldeirão nasceu o Lázaro Luiz Zamenhof, né, em 59, e ele, vendo esse problema de falta de compreensão entre vários grupos que existiam na cidade, ele resolveu criar um idioma que pudesse servir de ponte, né, entre as pessoas de várias nacionalidades. Então, após vários estudos, muitos anos de estudo e desenvolvimento desse idioma, em 26 de julho de 1887, veio o aluno no primeiro livro do Esperanto, onde ele apresenta a língua Esperanto, né? Então, o que era a ideia de Zamenhof e que a gente segue até hoje? Que o Esperanto serviria como uma língua universal, a segunda de cada uma das pessoas, né? Então, ao invés de aqui no Brasil estudar inglês, alemão, francês, espanhol, e lá o pessoal lá da Alemanha, a mesma coisa, né? Todas as pessoas no planeta iriam continuar com o seu idioma pátrio. A gente aqui fala português, a Alemanha fala alemão, na França fala francês, normalmente. Mas, quando fossem se relacionar com pessoas de outros países, todo mundo iria usar o Esperanto, seria uma língua neutra, né? Uma língua universal, para que as pessoas se compreendam, para as pessoas cheguem, né, a bons termos, né? Então, não só para uma compreensão universal, mas também para tentar atingir a paz, porque normalmente, quando a gente vê, historicamente falando, é que os grandes problemas acontecem por falta de comunicação, porque as pessoas não se entendem. Então, a proposta do Zamenhof era essa. Ele criou esse idioma para ser a segunda língua de todas as pessoas do planeta. Então a gente só precisaria aprender o nosso idioma pátrio, o que a gente fala no nosso país, e o Esperanto. E alguns fatos que são bem interessantes sobre o Esperanto, só para vocês terem algumas notícias. Primeiro, aproximadamente tem 2 milhões de falantes de Esperanto no mundo, e algumas pessoas são nativos do Esperanto, quer dizer, nasceram em casas de pais que falam Esperanto, e a primeira língua deles foi o Esperanto, não foi a língua do país. Então, já tem pessoas que são assim, nasceram e aprenderam a falar Esperanto como primeira língua. O Esperanto é uma língua viva, né? Esse site aqui, só para vocês saberem, é o site de linguística. Então ele coloca o Esperanto como uma língua viva, uma língua que é absolutamente utilizável e que é utilizada por uma mundo inteiro. A única coisa que falta ao Esperanto é algumas
aplicações de informática que usam o Esperanto ainda. Por isso que esse gráficozinho aqui não está lá no topo, né? Porque falta um pouco disso. Robôs em Esperanto, algumas aplicações. Mas, achando isso, é uma língua como qualquer outra que exista, todos os atributos da mesma utilização. O Esperanto, por essa ideal de paz, de fraternidade, de unir os povos, foi muito perseguido, principalmente por Hitler e Stalin, que queriam, ao contrário, né, queriam que os seus compatriotas, seu povo, fosse superior aos demais, então era frontalmente contra a ideia do Esperanto. Então, o idioma foi muito perseguido, os esperantistas foram muito perseguidos nessa época do regime de Hitler e Stalin. Hoje em dia, ele é um dos idiomas reconhecidos pela Unesco. Hoje em dia não, já tem várias décadas disso, desde meados do século passado. Então, a Unesco recomenda o ensino do Esperanto, reconhece a importância do Esperanto para a paz mundial. Então, ela recomenda que ele seja ensinado nas escolas. O Esperanto tem uma associação internacional, que é o EAI, que cuida do idioma, e é mais ou menos essa a distribuição dos esperantistas no mundo. Vocês veem que basicamente no mundo inteiro a gente tem pessoas falando o Esperanto. E para a gente ver que não está sozinho, né? Que coisa de maluco, um químico ensinando Esperanto, vamos ver que algumas pessoas famosas que adotaram Esperanto, né, como a sua língua. Então, Sir William Hansen Reisen foi Nobel de Química em 1904, né? Era um esperantista famoso. O Thomson, também um físico famoso, Nobel de 1906, também era esperantista. O Hermann Fried, Nobel da Paz de 1911, esperantista. O Charles Richer, que é o Nobel de Medicina de 1913, era um esperantista. O Bouvier, Nobel de Medicina em 1957, olha aí, o cara aprendeu Esperanto como primeira língua. Eles nasceram numa casa de pais esperantistas e foi a primeira língua que ele aprendeu. O Zelten foi o Nobel de Economia de 94, também esperantista famoso, escritor no idioma. William Alge foi um poeta escocês, foi indicado o Prêmio Nobel de Literatura, outro esperantista. O Nelson Guimarães Rosa era um esperantista muito importante, foi um esperantista muito importante. O Francisco Lorenz foi nascido lá no Império Austro-Húngaro, que não existe mais, né? Mas foi um dos primeiros esperantistas no mundo e o segundo no Brasil. Muito importante o desenvolvimento do Esperanto aqui no país. O Júlio Verne era outro esperantista. Na sua última obra acabada, ele fala do Esperanto, né? O Marco Lucrezi, que foi o presidente da Academia Brasileira de Letras, é um esperantista. O Tolkien, que muitos conhecem como o autor do Hobbit, Senhor dos Anéis, era um esperantista de mão cheia. Tolstói era outro amante do Esperanto. Dizem que ele aprendeu o Esperanto com 2 horas apenas de estudo, mas claro que ele é fora da curva, né? Isso não acontece. O Papa João Paulo II proferiu vários discursos em Esperanto durante o seu papado. E outro famoso é Humberto Eco, que nós conhecemos, né? Famoso escritor, filósofo, e também era outro Esperanto importante. Talvez o Esperanto é uma língua que atrai a atenção de vários tipos de pessoas, de todos os tipos de saberes, de conhecimento. Então,
é um idioma, como o Zamenhof previu, né, pensou, sonhou, universal, que todas as pessoas podem falar. E por que o Esperanto é mais fácil de aprender do que outros idiomas? Aí eu botei a fazendo mais, porque tem pessoas que falam assim, o Esperanto é fácil. Aí quando a pessoa começa a aprender, se desilude, porque o Esperanto é um idioma, como outro qualquer, tem que estudar, né? Tem que se dedicar. A gente não aprende Esperanto do dia para a noite. Ele não é o Tolstói, mas ele é muito mais fácil de aprender do que os outros idiomas. Por isso que preconiza-se, né, que ele pudesse ser a segunda língua de todo mundo. Porque, vejam bem, eu selecionei algumas coisas para mostrar para vocês de por que ele é mais fácil de aprender. Primeira coisa, ele é um idioma fonético. O que significa isso? Que cada letra tem apenas um som, sempre, em qualquer, não importa onde a letra está a palavra, não importa o que vem antes, o que vem depois, ela sempre vai ter o mesmo som. E não há letra muda. Todas as letras são pronunciadas. Então, por exemplo, lumo, a letra U, lumo, tem som de U. Orégano também tem som de U, não importa onde está. Então, U vai ser sempre U. Aí eu peguei para um contraste, para a gente ver o que acontece no inglês. A mesma letra, U. Aí você tem a palavra sugar, que o U tem som de U mesmo. Sem pegar essa palavra, já é outro som, é root, já é diferente. Aqui já é bus, outro som. Aqui já é berry, outro som. Aqui é busy, outro som. Aqui é shoot, outro som. Aqui é university, outro som. E aqui é guard, ele não tem som. Então veja, no idioma, uma letra com 7 sons diferentes e palavras que não tem som. Isso não acontece nunca no Esperanto. Todas as letras têm sempre o mesmo som, independentemente da palavra, de onde ela está a palavra, e não há letra muda. Então isso facilita muito. A gente pode ler Esperanto tranquilamente, pode não saber o que está lendo, mas ler, a gente lê. É só aprender o som de cada letra, certo? Segunda coisa é que ele tem uma tonicidade única, ou seja, todas as palavras são paroxítonas, desde que tenham pelo menos 2 sílabas. E uma palavra tem tantas sílabas quanto esse número de vogais. Então é muito fácil de saber quantas sílabas tem a palavra. É o número de vogais. Então, por exemplo, a gente falaria alta, bila, ovo, minuto, regula, marmoro, metodo, revolviro, utila. Então vejam que todas as palavras aqui listadas em Esperanto são paroxítonos, ou seja, o acento é na penúltima sílaba. Isso não muda nunca. Nunca. Desde que a palavra tenha pelo menos duas sílabas, porque se ela tem uma sílaba só, não tem como errar, né? Ela é monossílaba. Então, 2 sílabas ou mais, sempre ela vai ser paroxítona. O acento vai ser na penúltima sílaba. E acabou. Diferente, por exemplo, no português, cada hora eu postei oxítona na última sílaba, paroxítona na penúltima, paroxítona na antepenúltima. Então, é bem mais complicado. Terceiro, o Esperanto trabalha muito com justaposição de palavras. Que é isso? A gente pode criar uma palavra pela junção de outras duas. Isso facilita muito porque a gente não pode aprender um vocabulário enorme. A gente pode aprender um vocabulário básico e usar as palavras que a gente conhece, colocar uma do lado da outra e formar uma terceira. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de turco.
turco é pano em Esperanto. Então, veja, se eu pegar bano, que é banho, vira toalha de banho, junto com o turco. Se eu pego bucho, que é boca, bucho é boca, então é o guardanapo. Capo, que é cabeça, vira um lenço de cabeça. Culo, que é pescoço, vira uma short. Leito, que é cama, vira um lençol de cama. Mano, que é mão, vira uma toalha de mão. Morto, que é morte, vira uma mortalha, um sudário. Naso, vira lenço de nariz, que é naso e nariz. Pocho é bolso, então vira um lenço de bolso. Salivo é saliva, então é um babador. Teleiro é prato, então é pano de prato. Então vejo que é só colocar uma palavra junto com a outra e eu formo uma terceira palavra. Bantuco, bostuco, captuco, cortuco e por aí vai. Então, a gente precisa aprender muito menos vocabulário. Quarta coisa, o Esperanto usa desinências, terminações de palavras, né? Então, substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, eles são inequivocamente assinalados por desinências. Então, não tem aquela coisa de olhar para a frase e saber, nossa, isso aqui é um artigo, um adjetivo, um advérbio, é um verbo. Em Esperanto, isso fica assim declarado, não erra nunca. Então, por exemplo, substantivos sempre terminam com O. Então, filo, filho, cavalo, cavalo, árvore, estono, pedra, terminou com O, né? Pelo menos duas sílabas terminam com O, é o substantivo. Um adjetivo sempre vai terminar com A. O tira, granda, bona, alta. Plural de substantivos e adjetivos é só colocar um J, não é S, é J. Então, filoi, cevaloi, bonai, altai são substantivos e adjetivos no plural. Os advérbios vão sempre terminar em E. Frue, cedo. Belle, belamente. Due, em segundo lugar. Eble, possivelmente. Verbos no infinitivo sempre vão terminar em I. Então, doni, dar, legi, ler, ir, mete, colocar. Então vejam que é muito fácil, a gente olha a terminação da palavra e a gente sabe qual é a classe gramatical da palavra. Muito tranquilo. Quinto, o Esperanto usa e abusa de prefixos e sufixos ligados aos radicais das palavras. Outra coisa que faz com que a gente aprenda muito menos vocabulário. Vamos pegar, por exemplo, o verbo mande. Então, o I a gente já viu que é a terminação de infinitivo e mande é o radical, é a parte variável da palavra, né? Significa comer. Então, com esse radical mande, eu posso fazer inúmeras palavras. Mande, comer, veja. Se eu boto o O, que é a terminação do substantivo, vira a refeição. Se eu uso o prefixo age, o sufixo age, que é de coisas concretas, então é a comida. O prefixo ei, que significa local, então é o local que se come, é o refeitório. E por aí vai. Cada sufixo ou prefixo sempre tem o mesmo significado. Então a gente pode, pegando o radical da palavra e ir adicionando sufixos e prefixos, eu posso criar toda uma coleção de vocabulário, uma lista de vocabulário sem ter que ficar decorando, como em português. Eu tenho que decorar um monte de palavras diferentes. Em Esperanto, não. É só eu saber o radical e o que significa cada sufixo e cada prefixo, não é? Sem contar que eu posso também juntar duas palavras, como nós já vimos, com fixos e prefixos. Então, por exemplo, homely.
Homo é ser humano. Homo. Mans é o radical de verbo comer. Homem significa o indivíduo. E o é um substantivo. Então é o indivíduo que come homens. Então é o canibal. Veja que a gente pode brincar à vontade com o idioma e criar palavras à vontade. Tá? Sexto lugar, tempos e modos verbais. Os verbos têm 4 modos: o indicativo, o condicional, que é o nosso pretérito imperfeito, imperativo e infinitivo. Então, novamente, o condicional sempre vai terminar em us, sempre. O imperativo sempre vai terminar em u, e o infinitivo, a gente ouviu, só vai terminar em i. E temos apenas 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado termina em is, presente termina em as, e futuro termina em os. Sempre, não muda nunca. Então, condicional termina em us, seria, faria, comeria. Imperativo, seja, faça, coma. O passado, comia, faria, seria, faria, comeria. Presente, faz, come. Futuro, serei, farei, comerei. Então, novamente o uso de determinações. Em sétimo, concordância verbal. Essa então é muito legal. Em Esperanto, as formas verbais são invariáveis. Então, vamos pegar 2 verbos. O verbo ami, que é o verbo amar, que é o verbo regular em português, e o verbo esti, é o ser ou estar, que é totalmente irregular. Então, se a gente pegar o português, a gente vai ter, os pronomes pessoais, aqui são os correspondentes esperando. Então se é o verbo regular, como amar, veja que repete o radical, amar, né? Só troca o finalzinho, nós temos que decorar, né? No caso aqui é o verbo amar conjugado no futuro, do presente. E aqui é o verbo ser no presente. Como é que seria isso em Esperanto? Como é que a gente conjuga o verbo Esperanto? Muito difícil, olha só. Mi, vou começar aqui, mi, bom, no futuro, né? Mi amos. Vi amos. Li shiji amos. Ni amos. Vi amos. Ele amos. Difícil, não, gente? E se for falar por isso, já que é um verbo irregular em português, será que também tem problema de Esperanto? Vamos conjugar o verbo este no presente. Em Esperanto. Mi estas. Vi estas. Li shiji estas. Ni estas. Vi estos. E ni estas. Então vejam como facilita isso. A gente não precisa ficar decorando conjugação verbal, porque a forma é invariável, não importa qual é a pessoa que está falando. Isso facilita muito também. Oitava coisa é a maioria dos radicais são latinos, então para a gente que é de língua latina, isso facilita muito a nossa vida. Cerca de 60% dos radicais do Esperanto são latinos, ou neolatinos, né? Como seria mais adequado falar. Então, por exemplo, eu peguei aqui esse livro, Pequeno Príncipe em Esperanto, e eu só peguei aqui, esse trechinho aqui, que está sublinhado de vermelho. Então vejam que é um pedaço muito pequeno de texto. Se a gente pegar esse pedaço de texto e for listando, a gente vai ver isso aqui, Olha como as palavras parecem com português, né? Dedicio, autor, pardone, libro, seriosa, culpa, granda, bona, amico, mondo, comprene, suffere, consolo, sufficia. Então, a gente, olhando para a palavra, a gente reconhece as palavras de português e isso facilita muito
a compreensão dos textos. E por outro, em nono, não há exceções. Como o Esperanto foi uma língua planejada, foi criada, ela não é uma língua de um país, não é uma língua de uma pessoa. Foi uma língua que Zamenhof para ser usada por todos nós. Então, ele criou a língua. Então, não tem exceções. Simplesmente não tem exceções. Então, só o que resta com a gente é o quê? Partir para aprender Esperanto, né? Tem muitas facilidades, muitas vezes. E eu vou ainda falar um pouquinho, rapidinho, por que aprender Esperanto. Né? Então, que coisas que tem o Esperanto pode oferecer para a gente? Ele tem uma cultura global única. A gente comparar, quando eu fiz essa apresentação, a Enciclopédia Britânica online, por exemplo, tinha em torno de 120 mil verbetes, artigos, né? E a gente tem a Wikipedia em Esperanto. E se a gente olhar a Wikipedia aqui, ó, tinha 341.134 artigos verbetes. Então vejam a quantidade de informação que existe já em Esperanto para a gente consultar. O Esperanto conta com dezenas de milhões de livros publicados, uma rica literatura, tem centenas de publicações regulares de revistas. Essa aqui é uma revista da Unesco. A Unesco acredita uma revista Esperanto regularmente, que é a Curieiro. Temos músicas, congressos, que tem congresso acho quase todos os dias do ano em Esperanto. Programas de TV, canais de vídeos no YouTube, por exemplo, programas de rádio, e é utilizado em praticamente todas as esferas sociais, até no química. Eu botei aqui para vocês verem um dicionário de termos de química, de termos técnicos de química, em inglês e Esperanto. Então, em qualquer ramo que a gente pensar no conhecimento humano, o Esperanto já está presente. Então, o Esperanto tem uma língua que tem uma estrutura lógica, e isso faz que a gente, aos poucos, vai adquirindo uma sensibilidade muito aguçada para conceitos linguísticos e sinais gramaticais. O vocabulário da latino, né, tem um pouquinho do grego, do eslavo, do germânico, e o Esperanto ele tem o que se chama de efeito propedêutico. Isso também é muito interessante. Se você aprende Esperanto, depois fica mais fácil você aprender uma outra língua. Isso é pesquisa, é provado que o aprendizado do Esperanto facilita o aprendizado de línguas a posteriori. O que mais? A gente tem uma coisa que é muito interessante no Esperanto, que é o passaporte acervo. Antigamente era um livrinho que esse aqui eu estou mostrando. Se vocês quiserem acessar até aqui o QR Code, hoje em dia é um site. O que esse site faz? A gente entra lá, eu quero, por exemplo, conhecer a Sérvia. Aí você entra na internet do site, vê onde tem esperantista da Sérvia, que é o quê? Através do passaporte acervo, eles disponibilizam a casa deles para você se hospedar lá. Então, você não precisa pagar hospedagem. Você vai para o país que você quer conhecer, se comunica antes, né? Pergunta se ele pode te receber naquela data, naquele período de tempo. Combina, ele recebe o cara lá do país, recebe você na casa dele, e a única coisa que você tem que fazer é falar Esperanto. Então você conhece o país. Aí, as pessoas são muito anfitriãs, muito hospitaleiras, mostram o país para as pessoas que estão viajando. Então você vai conhecer o país pelos olhos de um nativo, né? Não por uma excursão, uma coisa assim, que você olha só os pontos que todo mundo vê, né? Então isso é uma coisa muito legal do Esperanto. Você pode mochilar o mundo inteiro que você tem onde ficar. É só procurar onde tem esperantista e combinar e ficar na casa dele. Basta falar com ele Esperanto, é só isso que eles querem.
treinando. E como a gente aprende Esperanto? Depende. Se você é do tipo que gosta de aprender sozinho, eu recomendo esse livro aqui. Você pode acessar por esse QR Code. Está disponível na rede gratuitamente, né? Então, daquilo do Francisco Lorenz, que a gente falou lá na frente, eu considero o melhor livro para se aprender Esperanto, se você é autodidata. Se você gosta de trabalhar na internet, tem vários sites da internet que ensinam o Esperanto, vários mesmo. Você pode procurar, que vai achar um que te agrade. E se você quiser aprender aqui com a gente, eu recomendo que vocês entrem no sistema Poli. Vocês podem usar esse QR Code aqui ou esse nosso endereço, e vocês podem botar aqui no perfil do nome, pode botar Esperanto, ou então procurar aqui por curso de difusão aqui no Instituto de Química de São Carlos. Aí vocês vão encontrar o nosso curso e vão ter todas no sistema Poli, todas as informações para fazer a inscrição. Tá certo? Então, vai ser um prazer se vocês verem estudar aqui com a gente em São Carlos, né? E eu agradeço por vocês terem assistido o vídeo e danke, que é obrigado em Esperanto. Até a próxima então. Obrigado.